todas as nossas lives vão virar cortes, para que no futuro, quem não consegue assistir a live toda, conseguir ver a notícia de maneira pontual. O Bahia anunciou no domingão a contratação de Santiago Arias. E aí eu quero trazer com vocês uma reflexão muito importante. Antigamente, a gente contratava jogadores que eram refugos do Rio São Paulo, que a gente brinca e eu falo sempre que é refúgio do eixo, aqueles jogadores que são quarto reservas, que não servem lá, que estão recuperando de uma lesão grave, que estão machucados, que estão deprimidos, que estão em baixa, que não servem para zorra nenhuma. O Bahia vai lá e contratava e, poxa, a gente abraçava esses caras e esses caras nos decepcionavam miseravelmente. E, enfim, o Bahia foi vendido a uma SAF. A SAF do Grupo City chegou e fez um primeiro ano que, ao nosso ver, enquanto torcedor, foi desastroso. Contratou um monte de moleque, um monte de jogador que no popular do futebol peidava na farofa e não deu muito resultado. Montou-se uma base, achou que essa base seria suficiente para ganhar Baiano e Nordeste, isso não aconteceu, e para lá que foi. E para além disso, e para além desse histórico chato do ano passado, que não vale a pena ser revisitado, a gente também mudou o perfil de contratações. No meio do ano, chegou o Gilberto, lateral, o Camilo Cândido, lateral, dois laterais mais experientes, mais imponentes, que deram ao setor defensivo um pouco mais de segurança. Veio também o Luciano Juba, que veio de graça do esporte, e aí o Bahia começou a pensar a mudar a sua política de contratação, e eu achei muito bacana. Vira a temporada e o Bahia tem algumas mudanças no seu perfil de contratação. Chegou o Everton Ribeiro, que trouxe um impacto imenso no Brasil inteiro. Chegou também o nosso querido Jean Lucas, do Santos, Caio Alexandre, do Fortaleza, a renovação de Cauli, que para mim é uma grande contratação do Bahia. E para além disso, né, veio o Santiago Arias. O Bahia fincou negócio com ele. Os meninos já tinham trazido em janeiro o João Leiro e o Yuri Santana, que o Bahia sondou o jogador. Eu e Rafael Seixas, a gente apurou junto com Pipe Sierra lá da Colômbia, que trouxemos a informação que o Bahia sim negociava e que estava muito próximo do acerto. Graças ao nosso bom Deus, o acerto se foi verídico e ele fechou por 2 temporadas até o final de 2025. Lembrar a vocês que antigamente a gente contratava refúgio do refúgio. Hoje a gente contrata lateral de Copa do Mundo. Para além dos seus 32 anos, ele jogou muito na Europa e é jogador de seleção e tem 3 Copa América nas costas. Jogou 15, 16 e 19, né? Além de competições de base pela própria seleção colombiana. Dá a impressão e traz a impressão e dá o recado a quem nos acompanha e vê o futebol do Bahia, que esse Bahia é o Bahia que vai incomodar no mercado. E já dá notas disso. A gente viu hoje pela manhã as palavras do nosso querido Jonas Stelman no que se refere justamente ao recalque de alguns mal intencionados do Sul que falam a respeito de valores e que o Bahia precisa ser investigado. É importante deixar bem registrado que o Bahia gastou 24 milhões em Caio Alexandre, 24 milhões em Jean Lucas e gastou no total 48 milhões. Todas as outras contratações veio a custo zero. Como quem joga Futebol Manager vai lembrar muito bem do abordar para assinar de gracinha. Venha papai, é nosso. Então não dá para a gente chegar e dizer que o Bahia está inflacionando o mercado, para além de Cuesta, que pagou aí cerca de 1,5 milhão, 2 milhões ao Botafogo. Quando você tem um mercado onde a sua principal função no mercado é atrair as grandes peças, porque, primeiro, atenção, e aí eu vou bulir com integrantes que vão entrar na live, atenção Corinthians, o Bahia paga, atenção Palmeiras, o Duro dorme,
porque você não tem condição de tirar jogador do time da gente, tá? Não tem condição, atenção internacional, de pagar valores como o Bahia pagou ao Santos por Jean Lucas. E isso é uma realidade que é muito difícil para esses caras que são soberbos e não são os membros dessa live. Muito pelo contrário, de mostrar a eles que o Bahia tem condição de pegar e pagar. Atenção, Palmeiras, o Cauli queria tanto jogar no Palmeiras, rapaz, que vai ficar no Bahia aí, porque acredita no projeto. Então vocês precisam parar. Primeiro, nós precisamos, enquanto torcedores, parar de ter a síndrome de vira-lata e dizer assim, o Bahia, coitado, só vai contratar refúgio. Não, o Bahia vai em busca dos nomes de primeira prateleira. E isso é ótimo. O Bahia hoje está em condição de recusar uma proposta de 12 milhões por Ademir, meu amigo. É dinheiro que chega e é dinheiro que o Bahia fala assim, peraí, como é que você vai pagar? Eu vou pagar em 42 vezes sem juros. Me ajude aí, irmão. Duro dorme. E aí um amigo meu em espanhol falou que duro dorme em espanhol é dorme duro, e eu penso, lá ele, jamais vai para lá com esse negócio. Mas parando para fazer essa analogia, hoje aqui não é quitanda do vizinho que você está precisando de um tomate e você vem comprar parcelado no carnezinho. Tem seu dinheiro, traga, bote aqui na mesa, pague que leva o jogador. Não tem? Vai andar que a Bahia é grande. Tem aí o Fatal Model Team que pode vender os seus talentos parcelados em 40 vezes sem juros. E talvez nem eles, porque eles também tendem a se valorizar, tal qual os corrimãos lá de Fortaleza. É importante a movimentação do Bahia no mercado por áreas. Ela também dá um recado muito claro, porque ela mostra ao mercado que o Bahia não tá para brincadeira. Mas pode ser que dê errado. Poxa, pode, futebol é isso, é dentro de campo, e dentro de campo as coisas podem não funcionar da melhor maneira possível. E se der errado, tudo bem. Ao menos quando a gente vai olhar para o começo da época, vai dizer assim, não, cara, o Bahia fez grandes contratações e, para além das grandes contratações, o Bahia conseguiu subir o patamar do seu elenco, que era um elenco sofrível, para um elenco razoável para bom. É importante Arias no elenco. É um cara que vai dar a profundidade que o elenco do Bahia precisa e vai fazer com que outras peças saiam, como, por exemplo, o próprio André, que é um menino que tinha tudo para estourar, mas o seu extracampo complicado fez com que ele caísse no ostracismo de ser um jogador como um outro comum da base, que só quer saber de farra, só quer saber de comer água, só quer saber de ficar na dele e não querer jogar futebol. Eu tivesse a idade dele, jogando a bola que ele joga, eu ia buscar meu espaço dentro do elenco e ia fazer as coisas para a melhor maneira possível. Infelizmente, alguns jogadores de futebol, eles têm a cabeça e têm o intelecto reduzido e não fazem valer a oportunidade que tem nas mãos. E André, para mim, é um deles. Mas o recado que o Bahia dá com o Santiago é um recado de, eu estou no mercado e eu vou pegar os jogadores que estão bem, os jogadores que vão me dar um retorno bacana e os jogadores que vão fazer com que o nível suba. E sim, o nível do Bahia sobe muito com Arias, porque ele tem Gilberto na direita, saindo tem Arias, tem Juba na esquerda, saindo tem Caio Roque, tem Rian e tem Iago Borducci chegando, ou seja, tem opção. A gente não vai poder dizer a Rogério que o Rogério não tem opção. Falta chegar Thiago Palácios e o 9. Esse ainda um mistério guardado a 7 chaves, que a gente ainda não conseguiu desvendar. Eu apostaria minhas fichas em Santiago Arezzo, embora ele tenha ido para o New York, acredito que seja carta fora do baralho. Ignácio Rodrigues ainda é uma incógnita, e dentre outros jogadores que o Bahia sondou e que foram oferecidos e que não interessam ao Bahia, e que tem muita gente que vai ser ofertada e vai ser dizer assim, olha, a gente vai lhe dar esse jogador aqui pensando que o cara é a melhor maravilha do mundo. Vide Leandro Damião, com todo respeito à história de Leandro Damião, que é uma história belíssima, mas é um cara que hoje não caberia para jogar no Bahia, tal qual um Pedro Raul, tal qual um Yuri Alberto, e dentre outros que já sondaram por aqui, e é estranho. Então, recado que o Bahia dá na janela e que vai trazer ainda mais, principalmente com o Nordestão começando semana que vem, é que
Vão vir coisas muito melhores e o Bahia vai se colocar na primeira prateleira para brigar com o elenco para fazer um grande campeonato. Se isso vai funcionar dentro de campo, cabe a Rogério Ceni fazer isso acontecer ou não. Beleza? Quero, antes de colocar os meus amigos, deixar aqui um abraço a Jonas Estel.